Hoje nós vamos estudar sobre polígonos regulares através de atividades. E nós vamos aprender a calcular a soma dos ângulos internos, o ângulo interno, o ângulo central e o ângulo externo. A primeira questão diz o seguinte: sabendo que n é o número de lados do polígono regular, determine a soma dos ângulos internos, o ângulo central, a medida do ângulo interno e o ângulo externo. E estão aqui os polígonos que nós vamos calcular todos esses itens. Vamos começar pelo quadrilátero, que é um polígono de 4 lados. Então, o n vai ser igual a 4, já que é um quadrilátero, tá? Então, a soma dos ângulos internos é dada por essa fórmula, tá? N menos 2 vezes 180. Então, vamos substituir aí. Então, vai ficar assim, ó. SI, que é a soma dos ângulos internos, igual a N, então vai ficar 4 menos 2 vezes 180 graus, tá? Então, SI vai ser... Vamos primeiro resolver o que está dentro do parênteses, tá? Então, 4 menos 2, 2. 2 vezes 180 graus. Então, o nosso SI vai ser 2 vezes 180 graus é 360 graus, tá? Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, tá? Agora, vamos calcular os ângulos internos, tá? Vamos calcular o ângulo interno. Nós vamos utilizar essa fórmula. AI é igual a SI, que é a soma dos ângulos internos, que inclusive nós já calculamos aqui, e dividir pelo N, que é a quantidade de lados. Nesse caso é 4, porque se trata de um quadrilátero, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. AI é igual a SI, que nós já calculamos aqui, 360 graus, tá? Dividido por N, que é 4, né? Porque é um quadrilátero. Então, aí é igual a 90 graus. Então, cada ângulo interno do quadrilátero mede 90 graus, tá? Agora, quando nós formos calcular o ângulo central, nós já devemos ter em mente que o ângulo externo tem a mesma medida do ângulo central. Olha que legal, né? Então, se a gente já acha o valor do ângulo central, a gente também já sabe o valor do ângulo externo. E o ângulo central, ele é calculado por 360 graus dividido por n, tá? Então, basta fazermos somente um cálculo e aí já temos duas respostas, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, AC é igual a AE, tá? Que é ângulo central, igual ao ângulo externo, que é igual a 360 graus, dividido por N, que é 4. Essa continha nós já fizemos aqui no ângulo interno. Então, ângulo central é igual ao ângulo externo, que é igual a 90 graus, tá? Nesse caso, especificamente, o ângulo interno e o ângulo central com o ângulo externo deu o mesmo valor, né? Mas isso não ocorre em todos os polígonos, tá bom? Agora nós vamos calcular do heptágono, que é um polígono de 7 lados. Então, o nosso n é igual a 7, tá? A soma dos ângulos internos, vamos substituir na fórmula, então vai ficar aí, ó. SI é igual a n, nesse caso vai ser 7, né? Porque estamos falando do heptágono, então vai ficar 7 menos 2 vezes 180 graus, tá? Então, vamos fazer primeiro o que está dentro do parêntese, então vai ficar 7 menos 2, 5, tá? 5 vezes 180 graus, então nosso SI, 5 vezes 180 é 900 graus. Isso quer dizer que a soma dos ângulos internos do heptágono é 900 graus, tá? Vamos calcular agora o ângulo interno, que é o AI, tá? Então, AI vai ser como? O SI, a soma dos ângulos internos, que nós já calculamos aqui, ó, que é 900, tá? Então, 900 graus dividido pelo N, que é a quantidade de lados, que nesse caso é 7. Então, o AI vai ser, fazendo essa divisão, 900 graus dividido por 7, você tem aí 128 graus, 57, tá? Então, professora, mas não deu um número inteiro, deu um número com vírgula, né? Exatamente.
nem todos os ângulos, tá, gente, vai ser um número inteiro, tá certo? Agora, bora calcular aí o ângulo central e o ângulo externo, né? A gente já sabe que quando a gente calcula o ângulo central, a gente já pode utilizar esse resultado para o ângulo externo. Por quê? Porque os dois são iguais, tá? Então, bora lá. Então, vou colocar aqui, ó. AC é igual a AE, que é igual a 360 graus dividido por N, que é a quantidade de lados, que nesse caso é 7. Então, AC, que é o ângulo central, é igual ao ângulo externo, e ambos vão ter a medida de 51,42 graus. O octógono é um polígono de 8 lados, então vamos calcular aí a soma dos ângulos internos, o ângulo interno e o ângulo central e externo. Ó, na soma dos ângulos internos, vamos utilizar a fórmula n menos 2 vezes 180. Então, onde tiver n, nós vamos substituir por 8, tá? Então, vai ficar aí, ó, SI é igual a n, então vai ficar 8 menos 2 vezes 180 graus, tá? Então, SI vai ser igual a 8 menos 2, faz primeiro o que está no parênteses, tá? Então, 8 menos 2, 6. 6 vezes 180 dá 1080, tá? 1080 graus. Pronto, então a soma dos ângulos internos do octógono é 1080 graus. Agora vamos saber quanto mede cada ângulo interno do octógono. Vamos utilizar aqui a fórmula I igual a SI, que é a soma dos ângulos internos, que nós já calculamos, que é 1080 graus, dividido por N, que nesse caso é 8, né? Porque estamos falando do octógono, tá? Então, fazendo essa divisão aí, tá, gente? Nós vamos ter aí que o AI é 135 graus, certo? Agora vamos para outro aqui. O ângulo central e o ângulo externo, que nós já sabemos que eles são iguais, que eles têm a mesma medida, tá certo? Então, vai ser 360 dividido por 8, tá? Então, o ângulo central e o ângulo externo, como eles são iguais, 360 dividido por 8 é 45 graus. Na letra D, nós temos o decágono, que é o polígono de 10 lados. Então, nosso N é igual a 10. Vamos calcular a soma dos ângulos internos, tá? Então, SI é igual a N, então vai ficar 10 menos 2 vezes 180 graus. Vamos calcular primeiro o que está dentro do parênteses, são 10 menos 2, 8. 8 vezes 180 graus. Então, nosso SI aí é 8 vezes 180, gente, dá 1440 graus. Então, a soma dos ângulos internos do decágono é 1440 graus. Agora, vamos calcular aqui o ângulo interno, tá? O ângulo interno vai ser SI, que a gente calculou, que é 1440 graus, dividido por N, que nesse caso é 10, porque estamos falando do decágono. Então, o AI 1440 dividido por 10 dá 144 graus. E, para finalizar o decágono, vamos calcular o ângulo central, que já sabemos que ele tem a mesma medida do ângulo externo, né? Então, vamos colocar aqui, ó. O AC, que é o ângulo central, é igual a AE, que é o ângulo externo, e pegar 360 graus e dividir pela quantidade de lados, que é 10. Então, aí o ângulo central é 36 graus e o ângulo externo também é 36, tá? Então, ambos têm a mesma medida. Do dodecágono, o dodecágono é um polígono de 12 lados. Então, agora nós vamos fazer tudo com 12, né? Quando se
falar de N, nós vamos substituir por 12, tá bom? Então, vamos aqui no SI, que é a soma dos ângulos internos, vai ficar, ó, N, então vai ficar 12 menos 2 vezes 180 graus, tá? Então, nosso SI aí vai ser, ó, faz aqui o primeiro que está dentro do parênteses, 12 menos 2, 10. 10 vezes 180 graus vai ser o quê? 1.800 graus, tá? Então, a soma dos ângulos internos do dodecágono, que é o polígono de 12 lados, é 1.800. Agora, vamos calcular o ângulo interno. Então, vamos pegar aqui, ó. O AI vai ser a soma dos ângulos internos, que a gente já calculou, que é 1.800, dividido pela quantidade de lados, que é 12, tá? Então, o AI vai ser 150 graus, tá? Então, cada ângulo interno do dodecágono vai ser 150 graus. Agora, vamos calcular o ângulo central e o ângulo externo, né? Eles têm a mesma medida, então o ângulo central é igual ao ângulo externo. Vamos pegar aí 360 graus dividido por N, que é 12. Então, o ângulo central e o ângulo externo são iguais, têm a mesma medida. Então, 360 dividido por 12 é 30 graus, tá? Então, nesse caso, gente, você não precisa necessariamente fazer os dois cálculos, né? Porque é a mesma coisa, tá? E sabendo de um, você já sabe também do outro. Então, é importante saber esse detalhezinho, tá? Do pentadecágono, que é um polígono de 15 lados, nós vamos substituir, onde tiver N, nós vamos colocar 15, tá? Porque é o pentadecágono. Então, vamos calcular a soma dos ângulos internos do pentadecágono, então vai ficar aqui, ó, SI é igual a N, então vai ficar 15 menos 2 vezes 180 graus, tá? Então, vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, vai ficar 15 menos 2, vai dar 13, né? Então, 13 vezes 180 graus, você fazendo essa multiplicaçãozinha aí, vai dar 2.340 graus. Então, quer dizer que se você somar todos os ângulos internos do pentadecágono, vai resultar em 2.340 graus. Agora, vamos fazer o ângulo interno, tá? O ângulo interno, que é o AI, vai ser a soma dos ângulos internos, que a gente já calculou. Então, vamos colocar aqui 2.340 graus, dividido pela quantidade de lados, que nesse caso é 15. Então, 2.340 graus dividido por 15 vai ser 156 graus, tá? E agora, o ângulo central é igual ao ângulo externo, né? Acho que isso vai ficar bem fixado na tua mente, né? Então, ó, o ângulo central vai ser igual ao ângulo externo, então vou pegar aqui 360 dividido por 15, tá? Porque estamos falando de um pentadecágono, tá? Então, o ângulo central é igual ao ângulo externo, que nesse caso dá 24 graus, tá? E 360 dividido por 15 dá 24. O icosságono. O icosságono é um polígono de 20 lados, tá? E vamos calcular então, né? Do icosságono. Do icosságono, vamos começar com a soma dos ângulos internos, que a gente tem começado sempre, né? Então, vamos lá. S vai ser N vai ser 20, tá? Porque como o icosságono tem 20 lados, então nosso N representa 20, tá? Então, 20 menos 2 vezes, deixa eu colocar aqui, vezes 180 graus, tá? Então, ó, aqui vamos colocar aqui, ó, 20 menos 2 dá 18, né, gente? 18 vezes 180 graus. Isso quer dizer que o nosso SI é
3.240 graus, tá? Então, a soma dos ângulos internos de um icosságono, que é um polígono de 20 lados, é 3.240 graus. Vamos calcular, então, o ângulo interno, o nosso AI. O AI vai ser a soma dos ângulos internos, que nós já calculamos, 3.240 graus, dividido por N, que é a quantidade de lados, que nesse caso é 20, tá? Então, nosso AI, fazendo essa divisão, nós chegamos ao resultado de 162 graus, tá? Então, nosso ângulo interno, cada ângulozinho é 162 graus. E por último aqui, o ângulo central e o ângulo externo. Vamos lá, o ângulo central é igual ao ângulo externo. Então, nós vamos fazer aqui 360 graus, tá? Dividido por N, que é 20, né? Então, aí, ó, o ângulo central, que é igual ao ângulo externo, 360 dividido por 20 é 18 graus. Agora, para fechar essa primeira questão, que fala sobre a soma dos ângulos internos, sobre o ângulo interno, o ângulo central e ângulo externo, vamos terminar com o 100, o polígono de 100 lados, que é o hectágono, tá? Então, vamos fazer aqui a soma dos ângulos internos. Então, vamos colocar aqui SI é igual a N, tá? Que vai ficar 100, né? Porque é um polígono de 100 lados, então é 100. O N, tá? 100 menos 2 vezes 180 graus. Vamos calcular aí o SI. Vamos fazer aqui primeiro essa subtração, que está entre parênteses, então quer dizer que ela tem prioridade, né? Então, 100 menos 2 dá 98. 98 vezes 180 graus. Então, nosso SI, que é a soma dos ângulos internos, tá? É 17.640 graus, tá bom? Soma dos ângulos internos. Agora, vamos calcular o ângulo interno, tá? O ângulo interno, nós temos aí a soma dos ângulos internos, que nós já sabemos que é 17.640, dividido por 100. Então, fazendo essa divisão aí, você chega a 176,4 graus. Ó, nesse caso aí, né, já não deu o número inteiro, certo? Então, o ângulo interno aí é 176,4 graus, tá? Agora, vamos calcular o ângulo central, que a gente já sabe que o ângulo central tem a mesma medida que o ângulo externo, tá? Então, vamos fazer aí 360 graus dividido por 100. Então, aí o ângulo central é igual ao ângulo externo, tá? Então, vai dar o quê? 3,6 graus, ó. Tanto o ângulo interno quanto o ângulo central, que é igual ao ângulo externo, né? Tudo deu um número decimal, né? Não deu um número inteiro, tá, gente? Então, isso é possível. Então, não fique assustado, se não deu um número inteiro. Não, isso pode acontecer dependendo do polígono, tá?